Como parte do treino budista da mente, podemos desenvolver o amor, a compaixão, a imparcialidade e até a alegria. Isto são boas notícias porque, de acordo com os neurocientistas, o nosso cérebro tem um enviesamento negativo e, por conseguinte, retém mais as coisas negativas do que positivas. Isto é o que os leva a dizer que o nosso cérebro está programado para a sobrevivência e não para a felicidade. Por isso, não se sinta mal se a alegria não lhe vem espontaneamente, mas fique por aí para saber como cultivá-la. Dei-me conta recentemente que na literatura budista há muitos conselhos sobre como desenvolver o amor e a compaixão, como treinar-se na imparcialidade. Mas já em relação à alegria, fala-se do regozijo que sentimos ao ver alguém de quem gostamos feliz e pouco mais. Então pensei que poderíamos explorar algumas outras formas de sentir alegria e se calhar começo por distinguir aqui entre alegria e felicidade, porque as palavras não significam a mesma coisa para todos nós e por isso, para mim, a felicidade parece mais como uma espécie de avaliação que eu faço da minha vida, se ela tem sentido ou não. É quase como um grau de satisfação que eu tenho em relação às minhas condições pessoais. E depois também a palavra alegria em português não me satisfaz. Vem-me sempre à cabeça o francês e o inglês, que me soam muito mais profundas. Joie ou joy são sentimentos para mim que evocam coisas mais profundas, porque a alegria faz-me pensar um pouco, é assim aquela coisa, alguém a rapariga bem disposta, que cantarola enquanto trabalha, ou qualquer coisa assim no estilo, parece-me uma coisa mais superficial, mas isto se calhar sou só eu. Só para clarificar, esta alegria de que eu vou falar não é um estado de excitação pontual, como alguma coisa boa acontece, mas um sentimento muito mais profundo, que dilata o coração, parece que transborda. E embora, de acordo com o pensamento budista, a alegria faça parte da natureza da mente e seja espontânea e não dependa de nada, neste momento não temos acesso a ela e por isso temos de treinar-nos a senti-la mais vezes. E então pensei em dar aqui algumas dicas sobre como podemos cultivar esse sentimento. A primeira é a gratidão. Eu sei que, já toda a gente fala sobre gratidão, aos diários de gratidão, aos lembretes de gratidão, aos programas de 21 dias ou 365 dias de gratidão, mas a verdade é que a gratidão é poderosa. Por isso, mesmo que já tenha adotado o hábito de sentir grato, eis aqui alguém que talvez não tenha pensado. Porque é natural sentir-nos gratos, é natural e, no entanto, nem sempre o fazemos, mas é natural sentir-nos gratos por tudo aquilo que possuímos, por aquilo a que temos acesso, pelas inúmeras coisas boas que temos na vida. O que me acontece também frequentemente é sentir-me grata por todas aquelas coisas que não consegui obter. E isto pode parecer-lhe estranho, mas acho que não me aconteceu só a mim. Às vezes desejamos coisas que parecem tão importantes na altura, mas que quando as vemos retrospectivamente percebemos que teriam sido péssimas. E então quando penso nelas, fico muito grata por ter escapado. E é isso que é maravilhoso com a gratidão, é que ela tem este poder de dar sentido até às coisas menos boas e, consequentemente, fazer-nos sentir alegria e fazer-nos sentir gratos até por coisas que poderiam ser consideradas como más. A segunda, e também não deve ser uma surpresa, é a meditação. Com todo o mediatismo que o mindfulness tem tido, a meditação tem sido apresentada assim como uma espécie de forma de relaxar, de reduzir o stress e de tratar a ansiedade. E embora tudo isso seja verdade, indiscutivelmente,
Essa é uma visão muito reducionista do valor da meditação, pelo menos do ponto de vista budista. Porque o primeiro tipo de meditação, e é esse que mais ou menos se fala no mindfulness, é o exercício em que pousamos a atenção, por exemplo, no vai e vem da respiração, ou nas sensações, ou qualquer outro objeto, e se efetivamente ajuda a abrandar o pensamento discursivo e a agitação da mente, permitindo-nos relaxar e permanecer mais no momento presente do que nas elucubrações geralmente ansiosas da nossa mente. Mas então, quando isso acontece, é então que um segundo tipo de meditação pode surgir. Uma familiarização com a nossa natureza mais profunda, onde a alegria está sempre disponível, independente de qualquer circunstância ou acontecimento. Em terceiro lugar, acho que também todos reconhecemos a alegria profunda que nos traz sabermos que fomos úteis aos outros. Quer seja um ato simples ou algo mais exigente em tempo ou em energia. Porém, a gente sabe que ajudar os outros nem sempre é fácil e, sobretudo, quando se trata de pessoas muito próximas, com quem temos uma longa história e muitos laços emocionais, bons e maus, e há muitos sentimentos à mistura, por isso nem sempre é fácil. Por isso mesmo, às vezes é bom considerar os mais simples atos de bondade e de simpatia para com desconhecidos, eventualmente. Um gesto amável, um sorriso simpático, uma palavra conciliadora, são coisas simples e pouco exigentes que nos fazem bem a nós e fazem bem aos outros. Claro que se pudermos fazer mais, melhor, mas podemos começar por intencionalmente decidir cada manhã que vamos usar todas as oportunidades para sermos prestáveis e simpáticos para com os outros e que, custe o que custar, não chegaremos ao final do dia sem termos feito alguma coisa por uma outra pessoa, alguma coisa simpática, alguma coisa útil. Em quarto lugar, o regozijo, claro, de que falam os ensinamentos. E isso acontece quando nos regozijamos com as coisas boas que acontecem às pessoas de quem gostamos e depois, aos poucos, também seremos capazes de nos regozijar com as coisas boas que acontecem aos outros. Mas também há outras formas de regozijo. Nós vivemos numa cultura em que a ação é valorizada acima de tudo. No budismo, porém, o valor da intenção supera o da ação. Para nós isto pode parecer estranho, mas se refletirmos melhor, chegaremos à conclusão que faz sentido. E, portanto, quando nos regozijamos com atos de bondade e altruísmo, mesmo que não sejam nossos, podemos sentir uma grande alegria e um sentimento de nobreza e de dignidade. O que eu sugiro é que, em vez de ver as notícias ou ler coisas que nos mergulham, ou ver, ou assistir, falar sobre coisas que nos mergulham em estados negativos, alternativamente, ler relatos, ver imagens que retratam a vida e as ações de pessoas altruístas e inspiradoras é uma maneira de cultivar essa alegria profunda. E os ensinamentos budistas dizem inclusivamente que o poder do regozijo iguala o da própria ação e por isso, mesmo que não tenham sido as nossas ações, quando nos regozijamos com as ações de uma outra pessoa, é quase como se tivéssemos sido nós a fazer essas ações. Um pouco na mesma ordem de ideias, a minha quinta sugestão, a quinta reflexão, é quando conseguimos sentir que tivemos uma atitude correta. Quando, por exemplo, somos confrontados com uma escolha ética difícil. E isso traz uma grande satisfação interior, um sentimento de dignidade e de paz também. Eu penso nas gerações, por exemplo, dos meus pais e avós, que tinham um grande sentido de honradez. E para quem o facto de ter a certeza da honestidade das suas ações dava-lhes uma grande satisfação e muito conforto, e sobretudo em momentos difíceis. Falo das gerações passadas porque o exemplo deles está bem presente em mim e certamente em muitos que me estão a ouvir. E talvez também porque esses valores eram a base da sociedade então e agora deixaram um bocado de estar na moda, digamos assim. Como dizem os americanos, deitámos fora o bebê com a água do banho, de maneira que foi tudo um pouco por água abaixo. E ao descartarmos muitas das convenções que
espartilhavam a nossa sociedade estavam vazias já de sentido e eram meras convenções. No entanto, acabámos, ao fazer isso, também por descartar certos valores humanos essenciais. Mas como estamos a falar da nossa natureza fundamental e que não muda, na verdade, é intemporal e não está sujeita a nenhuma condições externas, essa nobreza, aquilo que em nós se regozija com esse tipo de ações, mantém-se igual e, portanto, quando agimos de forma correta, isso traz-nos uma grande satisfação, na mesma. Em sexto lugar, e esta é uma coisa que me traz sempre uma grande alegria, é interagir com pessoas positivas. Por exemplo, no final dos ensinamentos, retiros, fins de semana, conferências, palestras ou seminários em que participo, quer seja como ouvinte ou quer seja como oradora, há sempre um sentimento muito positivo e inspirador e acho que se sente, e toda a gente diz o mesmo. Porque o facto de passarmos algumas horas a meditar ou a invocar temas que são positivos, que fazem vibrar o nosso coração, geram uma energia muito boa que nos inspira e nos traz uma grande satisfação, uma grande alegria. As pessoas saem, nós todos saímos desses momentos, sobretudo se forem um pouco mais longos, como retiros ou assim, em que houve algumas horas, as pessoas saem de lá inspiradas e com as baterias cheias, sabem? Nem sempre estamos atentos, mas se estivermos, podemos facilmente perceber que há certas pessoas e certos ambientes que nos fazem mal e outros que nos trazem este tipo de alegria. Por isso temos de ser sábios e procurar o que nos faz bem, evitando o que nos faz mal. E por último, a minha sétima dica é abrir mão das coisas supérfluas, e que são a grande maioria. Quando fazemos isso, torna-nos mais ligeiros. Normalmente não nos damos conta do peso que todas as coisas têm, as coisas que transportamos connosco, que transportamos ou que temos ou que arrumamos algures. E não são apenas objetos materiais, claro, são também memórias, ressentimentos e muitos outros sentimentos que cultivamos habitualmente e que, mesmo que não sejam francamente negativos, pesam. É um peso que carregamos literalmente sobre os nossos ombros. Claro que abrir mão inclui perdoar, virar a página, não permanecer na nostalgia do que passou e do que perdemos. E inclui também, e no que respeita a coisas materiais, não só abrirmos mão das coisas supérfluas, mas sobretudo libertar-nos da crença de que precisamos delas, ou que iremos precisar delas, ou que talvez precisemos delas. Porque se conseguimos viver com o que é necessário para o nosso conforto e sem excessos, libertamos imenso espaço para que a alegria se manifeste. Quando estamos atafolhados de coisas que trazem consigo compromissos, obrigações, que temos que velar por elas, que temos que ver que elas não se estraguem e por aí fora, tudo isso cria toda uma rede na qual ficamos mesmo literalmente enredados. E fica pouco espaço para essa dilatação do coração. E, por fim, quero relembrar que, a propósito do enviesamento negativo do nosso cérebro é como velcro em relação ao que é negativo, cola e é difícil de descolar, e Teflon é o antiaderente das frigideiras para o que é positivo. E, portanto, as coisas positivas, elas acontecem e nós deixamos-las imediatamente passar e nunca mais pensamos nelas. Por isso temos de deliberadamente dar mais atenção ao que nos traz alegria e pousarmos um pouco mais sobre isso, determos-nos um pouco mais sobre isso e sermos mais prontos a abrir mão do que nos faz sofrer, em vez de remoer uma manhã inteira sobre qualquer coisa que aconteceu e que não foi tão agradável. Podemos abrir mão disso e pensar em qualquer coisa de positivo, qualquer coisa que nos traga alegria. E pronto, espero que este vídeo de hoje contenha alguma dica útil. Fique bem e até ao próximo vídeo.